Então eu estou advogando o seguinte, que no arrebatamento Deus vai salvar a família dos crentes. Uhum. Porque a Bíblia, se o tronco é santo, os ramos também são. Os crentes, a família dos crentes que estão fora da igreja estão em constante oração dos seus pais. Mesmo. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, fui marcado aí nesta polêmica, neste podcast, onde o pastor Napoleão Falcão, ele disse claramente, e eu vou mostrar esse vídeo aqui, que no dia do arrebatamento, na volta de Jesus, Jesus irá salvar tanto os crentes quanto os filhos dos crentes que estão afastados. Simplesmente pelo fato dos crentes estarem orando por seus filhos. Então, se a pessoa está na igreja e está orando por um ente querido que está afastado, assim como Deus salvou Noé e a sua família, segundo a interpretação exclusiva, porque até então eu não vi outra pessoa pregando sobre isso. Segundo a interpretação exclusiva do pastor Napoleão Falcão, Deus vai salvar a pessoa que está na igreja e os seus parentes que estão possivelmente afastados. Essa é a pérola que gerou essa polêmica toda na internet e a gente vai ver isso aqui no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiro desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Dê aí este voto de confiança ao nosso trabalho. Muito bem, eu fui marcado aqui no Instagram, onde está justamente essa informação. Aqui, GigoCast, né? E o vídeo em questão é um corte aqui no Instagram dele, onde o pastor Napoleão Falcão está dando uma entrevista e está falando de questões doutrinárias e escatológicas, está aqui, ó, tá certo? E eu fui procurar a fonte dessa informação, encontrei aqui o canal do Gigo Costa no YouTube, está aqui o canal, e está aqui o vídeo, onde o pastor Napoleão Falcão fala sobre o fim dos tempos, os acontecimentos finais, né? E essa frase polêmica está neste vídeo aqui, é uma entrevista com 1 hora e 57 minutos, 2 horas no máximo, né? Mais ou menos. E quem quiser ver o vídeo na íntegra, chegue aqui. Só que eu peguei a parte que justamente ele falou sobre essa pérola e está aqui e nós vamos analisar a fala dentro de um contexto mais amplo, porque o que eu pude ver aí na internet é um trechinho apenas, mas eu procurei pegar a fala dele dentro de um contexto mais amplo para entender o que de fato ele queria falar. Será que ele tropeçou em palavras? Certo? Será que ele tropeçou em palavras? Queria dizer uma coisa, acabou dizendo outra, que não queria dizer e, por consequência, gerou toda essa polêmica? Eu gostaria que você verificasse a frase e deixasse aí um comentário sobre o que ele falou, tá bom? Para quem não sabe, o pastor Napoleão Falcão é um exegeta na área da escatologia. Ele tem uma pegada forte na área da escatologia, dentro de uma perspectiva pré-tribulacionista, né? Então, assim, ele é um pastor pentecostal e defende uma pegada dispensacionalista e também pré-tribulacionista. E é isso que ele se defende nesse podcast. Então vamos dar uma olhada na fala do pastor e vamos estar comentando em seguida. Vamos lá. Então eu não creio num Deus que vai deixar a sua igreja sofrendo as amarguras
de Mateus 24, 21 e 22. Para quem crê, né? Nunca houve um dia como aquele, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mas, contudo, outros sim, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Ele está alegando em Mateus 24, porque Mateus 24 é um texto que requer uma atenção para os nossos dias, porque para os nossos dias, olhando para Mateus 24, nós, exegetas, conseguimos enxergar ali 3 tempos. Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. Isso numa perspectiva nossa, não nos dias de Cristo. Tá bom? Então, nos nossos dias, quando a gente lê Mateus 24, a gente enxerga ali 3 tempos. Passado, presente e futuro. Ele falou que Deus não iria reservar a igreja para passar pelo período da grande tribulação. Mas a igreja sempre passou por momentos de tribulação, períodos de tribulação. Lógico que a tribulação ou a grande tribulação será um dia inimaginável. Mas vamos analisar um detalhe que às vezes passa desapercebido pela mentalidade pentecostal pré-tribulacionista. Nas perseguições que a igreja sofreu na idade, no princípio, né, no começo da era da igreja, as perseguições desencadeadas pelos imperadores Trajano, Diocleciano, Nero e outros tantos que vieram, Deus não livrou a igreja primitiva desses imperadores e dessas perseguições. E olha que esse povo do passado, que sobreviveu aos imperadores, que sobreviveram ao Coliseu de Roma, as catacumbas de Roma se tornaram lá dessas pessoas, esses cristãos do passado passaram por essas tribulações e nós estamos aqui. E Deus permitiu com que esses cristãos do passado que oravam passassem por essa tribulação. A pergunta que não quer calar é: Deus não livrou os cristãos do passado das tribulações desencadeadas, mas vai livrar essa igreja gorda, essa igreja, né, que não ora, não busca a Deus, esses cristãos moderninhos, esses cristãos modernetes, né? Esses cristãos Nutella dos dias atuais, aí vão ser livrados da grande tribulação. No meu entendimento, olhando para as Escrituras, eu entendo que a grande tribulação que a igreja vai passar será um período de aperfeiçoamento, purificação para aqueles cristãos, tá entendendo? Que ainda não guardaram um compromisso vital com Cristo e a salvação. Então, a grande tribulação que a igreja vai passar, no meu entendimento, será um período de purificação da própria igreja para que ela possa ouvir o clarim, Jesus voltando nos ares. Eu creio na igreja que vai ficar em Sofonias capítulo 1, 14 a 18, no grande dia da ira de Deus na terra. Não, grande tribulação é para judeus e gentios. Assim mesmo, na grande tribulação, Deus é tão misericordioso. Porque se eu fosse Deus... Agora, presta atenção, viu? Você vê como o homem é presta mesquinho. atenção. Se eu fosse Deus, eu arrebatava a minha igreja e fechava a porta. Ué. Não entra mais ninguém aqui. Acabou-se. Só que Deus não é assim. A política de Deus não é essa. A política de Deus é soteriológica. Porque Deus, o homem é a imagem e semelhança dele. Deus E o mais interessado em nos ver no céu é Deus. É Deus. Olha, irmão, é uma coisa que eu gostaria de falar aqui, mas eu não tenho tempo e não é o objetivo. O único criado à imagem e semelhança de Deus foi Adão. Tá entendendo? Adão foi o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. Todos que nasceram após Adão foram criados à imagem e semelhança de Adão. Está na Bíblia isso aí. Eu gostaria de tempo para falar sobre isso e mostrar isso a você, que toda a raça humana é a imagem e semelhança de Adão. Mas isso é coisa para um outro debate, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Você veja,
2 Pedro, capítulo 2, versos 5 a 7. Quem entrou na arca foi Noé e mais 7. Agora. Com ele 8. Então eu estou advogando o seguinte, Sim. que no arrebatamento Deus vai salvar a família dos crentes. É o quê, rapaz? Porque a Bíblia, se o tronco é santo, os ramos também são. É o quê, rapaz? Pronto. Eu nunca vi um pré-tribulacionista defender soteriologicamente isso aí, irmão. Eu gostaria até que o pastor citasse fontes de onde ele tirou isso aí. Tá entendendo? De onde ele tirou? Porque isso aí não é bíblico. A salvação é uma coisa individual. É cada um por si. Tá entendendo? Pai não vai salvar filho, filho não vai salvar pai. Salvação é individual. Mas ele está levantando uma questão que eu nunca vi nenhum teólogo falar nesses termos. O que ele está propondo aí é como se fosse um negócio girando em torno do universalismo, irmão. Me corrija se eu estiver errado. Os crentes, a família dos crentes que estão fora da igreja estão em constante oração dos seus pais. É o Mesmo quê, que rapaz? tenha um filho que não está... Estão ali, mas a oração está comendo solta. Uhum. Isso é muito forte. Isso é muito herético. Ou seja, o filho está nas drogas, o filho está no mundão. Lógico, o pai está orando para que ele possa voltar, né, ao aprisco, aquela coisa toda. Aí no dia do retorno de Cristo, o caba que continuou lá no mundo, tá entendendo? Vai ser salvo pela oração do pai. Salvação pela minha oração, a salvação corporativa. Como é que é isso? Eu achava, biblicamente falando, que a coisa é individual. Cada um faça por si, né? Nesse contexto da salvação, ela é individual, mas ele está trazendo uma outra teologia que eu nunca vi, defendendo coisas que eu nunca vi, e não trouxe nenhuma base bíblica no processo. É impressionante, E Deus irmão. não é menino, irmão. Deus não é mesquinho igual a gente. É o quê, rapaz? A gente quer dogmatizar, a gente quer colocar Deus numa gaiola. Deus não é passarinho, não. Fica em gaiola, não. A multiplicidade da graça do Senhor, ela abarca todos os atos redentores do Calvário, rapaz. A graça cresce com a prática e decai com o desuso. Quanto mais graça, mais pecados morrem. A graça não busca o perfeito, mas é onde está o imperfeito. A graça busca Mefibosete, lá na lata do lixo. Eu entendo que a graça busca Mefibosete lá na lata do lixo. Eu entendo isso dentro de uma perspectiva assim. A graça vai buscar o incrédulo, aquele que não conhece a Deus. Ela vai buscar. Mefibosete lá, que não conhece a Deus, mas uma pessoa que antes provou do dom celestial, né? Hebreus 6. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas vê a incongruência. A gente vê o apóstolo João pregando na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 em diante. João, quando fala sobre a questão de não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Perceba o texto. Aquele que ama o mundo, apostasia. O amor do Pai não está nele. Então, quem ama o mundo por apostasia, por apostatar da fé, o amor do Pai não está nele. Então, como é que no retorno de Cristo, cara, na apostasia, Cristo vai estar salvando aquela pessoa que nem o Pai quer compromisso com ele por ter amado o mundo em detrimento à coisa de Deus, apostatou da fé? Como é que é isso? É um ensino esdrúxulo, herético, não tem base bíblica. Não vi ainda um teólogo sério sustentar algo dessa natureza, irmão. E traz para sentar na mesa do rei. Essa é a graça. Eu sei. No Então, ímpio é. Deus não é No menino, apóstata, não. Ele não vai perder para Satanás. Olha, hoje, nós somos 8 bilhões e quase 8 bilhões e meio de pessoas, espalhadas em 5 continentes. Muito bem. Hoje, 1 bilhão e meio se diz cristão. E 6 bilhões, quase 7 bilhões não são. Tu acha que Deus vai perder esse povo, irmão? É o quê? Essa questão Universalismo. religiosa que a humanidade vive?
É universalismo, é? Deus tem Gente do mecanismos céu. legais para salvar as pessoas. É- Deus não é menino, não é criança, não é limitado. O prazer, Deus não tem nenhum prazer que o homem morra sem salvação. Nenhum prazer. No texto onde está escrito que Deus não tem prazer na morte do ímpio, esse texto está se referindo justamente à nação de Israel, que estava praticando impiedade. O texto, a profecia, está sendo dirigida aos judeus que estavam apostatados da fé. Deus não tem prazer, porque Israel é filho de Deus, são filhos de Deus por herança, não é isso? Eles herdaram esse título. Então, a profecia está sendo dirigida a esse povo que apostatou dos caminhos do Senhor, e o texto se encaixa perfeitamente, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio, daquele que é chamado filho de Deus, no caso a nação de Israel, por herança. Deus não tem prazer nisso. É nesse contexto que essa palavra está sendo dirigida, irmão. E não se referindo ao ímpio no contexto soteriológico dos dias da graça. É completamente diferente. Não alegra ao Senhor. O homem foi criado pelas suas mãos, foi as suas mãos quem fez. Universalismo. Ele não quer perder este homem para o diabo. Universalismo. Ele vai à última consequência para salvar este homem. É o Quem que? era eu? Quem éramos nós? Deus investiu na nossa vida. Quando nós éramos pecadores, miseráveis, vivíamos à margem, ignorantes, réprobos a respeito da fé. E Deus, por misericórdia, foi lá, usou alguém, para mim usou um barbeiro leigo, simples, para mostrar Jesus através da Bíblia. Em 3 ímpio, tá vendo? versículos. O ímpio o apóstata Caiu não. as escamas do pecado e veio a graça de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é Eu quero ver quem explica. Eu quero ver um teólogo que apareça hoje para explicar João 3,16. Se ele me explicar a chamada tal maneira, eu quero que me explique isso aí. Porque eu tenho 57 anos pesquisando, nunca consegui chegar ao fim disso aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira que eu quero que me explique. Mas que mundo é esse que Deus amou? Deus amou o sistema, Deus amou o mundo. A palavra grega ali para a questão do mundo, cosmos. Né? Deus amou o mundo dos homens de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, a tal maneira, ou seja, a grandeza desse amor foi tão grande que ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, já não é o mundo, já não é o sistema, já não é o mundo dos homens, mas é todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E só vai ter a vida eterna, só não vai perecer aquele que crê no Filho unigênito, que foi entregue, tá entendendo? Por Deus. É tão simples interpretar isso aí, mas os teólogos criam suas teologias, vozes na cabeça, para que eles entrem por caminhos que a Bíblia não está falando nada, irmão. Todos os adjetivos, verbos e advérbios que você usar para que ele explicar tal maneira é muito pobre. Oh, meu Deus. Muito pobre para explicar essa tal maneira como Deus ama o homem. Complicam tudo, irmão. Então, meu Complicam amigo, tudo. você que está aí, está afastado dos caminhos do Senhor, você que é parente de crente, filho de crente, não se esqueça. Não se esqueça. Por trás de tudo isso, há um pai, há uma mãe, há um avô, há uma avó, estão de joelhos dobrados orando por você. Deus não vai perder você para Satanás. É o quê, rapaz? Deus vai a últimas consequências para Salvação salvar a sua alma, corporativa, para trazê-lo irmão. de volta ao aprisco. E aí, você acredita nessa salvação corporativa? Essa é nova, né? Essa é nova. Ou seja, o pai crente, a mãe crente que está orando pelo seu filho que se afastou. Eu já falei aqui sobre 3 tipos de apostasia. Apostasia temporária, apostasia momentânea e apostasia definitiva. Essas 3 apostasias funcionam assim.
na apostasia momentânea e temporária, há solução. A momentânea são momentos de apostasia onde você, às vezes, se pega dizendo, fazendo coisas que, às vezes, você se assombra com você mesmo. Rapaz, eu fiz isso. Rapaz, eu disse isso. É aquela questão de Pedro, né? Que em um lampejo de revelação divina, diz que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E 2 minutos depois, Jesus disse que vai para Jerusalém para que aconteça que um profeta morra fora da sua pátria. Pedro negou isso aí, né? Disse, não, tal coisa acontecerá contigo, Jesus. Não vai acontecer. Jesus se volta, aponta o dedão para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. O mesmo Pedro que tinha dado lugar ao Espírito Santo de Deus, recebendo revelação divina, deu lugar a capirotos. Momento de apostasia. E o próprio Pedro, numa outra apostasia, que eu chamo de apostasia temporária, após a morte de Jesus, Pedro chegou para os 12, os discípulos que estavam ali, desculpe, e disse assim, vou pescar. O João, né, capítulo 20, vou pescar. E os outros foram com ele, pescaram a noite toda, não pegaram nada. Jesus aparece na margem, pede para lançar a rede à direita do barco, eles fazem, a ficha cai, eles entendem que é Jesus. Ou seja, na apostasia momentânea e temporária, Jesus, o bom pastor, vai em busca dessa ovelha que se apostatou, que se desviou e saiu do aprisco. Mas tem a terceira fase, que é a apostasia definitiva. Na apostasia definitiva se encaixa justamente o texto que eu citei de 1 João capítulo 2, do 15 ao diante, onde lá está dizendo, não ameis o mundo. Isso aí é apostasia definitiva, irmão. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. João está falando para crentes. Aquele que amar o mundo, apontando o dedão para os crentes, olha, aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque ele atingiu o nível, nesse amar o mundo em detrimento das coisas de Deus, ele atingiu um nível de apostasia definitiva. Nem Deus quer mais conversa com ele. É o que está no texto. O amor do Pai não está nele. E foi o que aconteceu com Demas, que, tendo amado o presente século, abandonou Paulo, não é isso? 2 Timóteo, estão lembrados lá? 2 Timóteo, capítulo 4. Demas amou o presente século, abandonou Paulo, seguindo para uma determinada região. Apostasia definitiva. E como é que a gente vai orar por alguém na apostasia definitiva se, conforme João falou, né, o amor do Pai não está nele? Como é que eu vou orar por uma pessoa que o amor do Pai não está nele? Então deixe seu comentário aí, né? Eu gostaria de saber do seu comentário. Existe salvação corporativa, onde o pai está orando para que o filho seja salvo, e quando Jesus voltar, por causa dessa oração do pai, esse filho será salvo? Você já ouviu falar sobre esse tipo de salvação? O pastor Napoleão Falcão disse aí uma heresia ou ele tropeçou em palavras? Qual a sua opinião? Ele tropeçou em palavras? Não, Pedrosa, ele quis dizer uma coisa e disse outra, né? Naquela coisa ali, naquele né, do podcast, ele queria dizer uma coisa, disse outra, não vamos entrar por esse caminho. Ou ele quis dizer o que quis dizer mesmo, né? E é uma tremenda heresia. Na minha interpretação, eu achei isso uma tremenda heresia. Não existe esse tipo de salvação, irmão. Pai não vai salvar o filho, filho não vai salvar o pai. A salvação é individual. Tá entendendo? Cada um vai dar conta de si. No dia do retorno do rei, vai subir aqueles que estão compromissados com Cristo. Essa é a minha interpretação. Mas a sua? Deixe sua opinião aí nos comentários e me siga para mais conteúdos que postarmos aqui no canal. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.